eu descobri um segredo na Bíblia, isso já não é novidade para muita gente, para a destruição da nação de Israel. E talvez eu pense em vender esse segredo para as nações árabes, para o Islã. Que tal? E outros inimigos disfarçados no mundo. No capítulo 31 de Jeremias, versículos de 31 a 37, nós vemos o desdobramento da nova aliança. E ali o Senhor Deus diz que Israel não deixaria de ser nação, a menos que acontecessem algumas coisas. Então são 3 ações que se conseguidas, né, se fossem bem-sucedidas no mundo, elas poderiam gerar a aniquilação de Israel da parte de Deus. Em primeiro lugar, esses povos teriam de mover o sol, a lua e as estrelas de sua posição, órbita e movimento regular. Em segundo lugar, teriam de medir a distância de uma ponta a outra dos céus. Em terceiro lugar, teriam de escavar até o centro da terra e medir a distância que escavaram. E a minha pergunta é: quanto é que eles vão me pagar, né, pela venda desse segredo? Ainda nesse aspecto da constância, da perenidade de Israel, o caráter incondicional e irrevogável. Repare bem, há alianças em que Deus condicionou pela obediência, mas há alianças em que Deus bancou sozinho. Essa é a realidade. E muitos confundem isso. Aqui nós temos algumas alianças que foram bancadas por Deus, incondicionalmente. Em Romanos capítulo 9, versículos 4 e 5, eu vou pedir que os irmãos abram suas Bíblias, nós vamos trabalhar também com a nossa Bíblia e com aquilo que está exposto em tela. Romanos 9, não vou entrar no assunto do Meno, o Meno vai explicar isso, já está explicando, mas o apóstolo Paulo diz a respeito de Israel: são israelitas, pertence-lhes a adoção e também a glória, as alianças no plural. No plural. Numa referência ao fato de que foram várias as alianças com Israel. Isso é inegável. As alianças, a legislação, o culto e as promessas. Deles são os patriarcas, e também deles descende o Cristo segundo a carne, o qual é sobre todos Deus bendito para todos sempre. Apesar de haver uma corrente teológica aliancista que não mencione alianças especificamente com Israel, e que se torna a base, inclusive, da teologia reformada, e eu quero dizer a todos aqueles que são de origem reformada ou de igrejas reformadas, que eu também vim de igrejas reformadas, estou ligado até certo ponto, mas quero dizer, a reforma foi espetacular, maravilhosa em muitos aspectos, mas a reforma não foi completa. A escatologia da reforma padeceu sob a influência daquilo que ainda vinha do sistema corrompido. A própria visão de reino, em muitos aspectos, é deturpada. E no que se refere a Israel, a noção de substituição já era pregada e praticada por um sistema corrupto há muitos séculos, como até hoje. Portanto, a reforma herdou ainda aspectos que precisavam ser filtrados. Como diz a propaganda, filtra de novo. Não é? Já viram a propaganda? Filtra de novo. Mas isso não foi filtrado. Onde está a menção das alianças, no plural, a Israel na teologia reformada? Temos que ser bíblicos. E com isso eu concordo em gênero e número e grau com o lema da reforma: sola gratia, sola scriptura, sola fide. Realmente só a Escritura. A aliança abraâmica é uma dessas alianças, a aliança da terra de Israel, erroneamente chamada de aliança palestiniana ou palestina, aliança davídica e a nova aliança. Os protagonistas dessa verdadeira história estão ligados a essas alianças. As alianças firmadas por Deus contêm todos os embriões da verdadeira história universal. Se alguém quiser conhecer a história do mundo
dos seus primórdios até o que vai acontecer no futuro e por toda a eternidade, precisa entender um pouco, ou pelo menos ter uma noção dessas alianças. As alianças de Deus com Israel, a aliança abraâmica em Gênesis 12, a aliança da terra de Israel, Deuteronômio 30, a aliança davídica em 2 de Samuel 7, a aliança mosaica e a nova aliança. A única que estava condicionada à obediência desde o princípio e que, por sinal, já desqualificava toda a humanidade, era a aliança mosaica. Moisés entrou no gramado da humanidade. Moisés entrou com uma placa. A humanidade inteira pisava no gramado. E Moisés entrou com a placa. E nela estava inscrito: não pise na grama. A humanidade toda já estava pisando na grama. E Moisés também veio pisando na grama. O que significa que toda a raça humana já estava condenada quando a lei foi dada. E a lei não tinha o objetivo, nesse ponto, de salvar o homem por uma autojustificação. Porque por obras da lei ninguém será justificado diante de Deus. A lei apontaria para a solução verdadeira. Fecharia a porta para essa justiça própria, a fim de mostrar aquele que pode justificar eternamente, Cristo. De forma que, quando alguns alegam que a aliança mosaica foi desobedecida, e por isso então Deus transferiu seu favor a outros povos ou à igreja, esse é um equívoco, porque toda a raça humana já estava condenada pela lei de Moisés. No entanto, a lei de Moisés também era necessária, porque através dela o padrão perfeito de Deus seria estabelecido. A lei é santa, um mandamento santo, justo e bom. E por esse critério, alguém seria reconhecido como impecável. Quem? Jesus Cristo. Então, para a humanidade, ela já entrava desqualificando. Mas para o Senhor Jesus, o critério de perfeição pelo qual ele foi aprovado, foi obediente até a morte e morte de cruz. E a nova aliança? Sabemos que a lei mosaica foi plenamente cumprida na pessoa de Cristo. Quando ele se entregou naquela cruz, ele se entregou em obediência perfeita. Mas e as outras alianças? E o fluxo dessas alianças ainda? E o caráter incondicional da promessa?